Olá, o Milênio Documento está no ar, sempre com a parceria da FAF, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de União da Vitória, o apoio cultural da Fundação de Cultura de Porto União. É mais um tema interessante que você vai conhecer nesse Milênio Documento, a ocupação do Paraná e a colonização de União da Vitória. O nosso convidado, professor Hilton César Martins, professor de História do Brasil e História do Paraná, estará conosco nesse programa contando um pouquinho dessa história. Então, não saia daí, o Milênio Documento volta já já. Ocupação do Paraná e a colonização de União da Vitória. 1769 ou 1842? Entreposto Nossa Senhora das Vitórias ou Porto da União? Afinal, onde está localizada a data de nosso nascimento? É o Milênio Documento que está no ar contando esta história para você. E o nosso convidado, professor Hilton César Martins, professor da FAF, professor de História do Brasil e do Paraná, vai estar contando para nós hoje aqui no Milênio Documento um pouco dessa história. Professor Hilton César Martins, seja bem-vindo aqui no Milênio Documento. Obrigado. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer, em nome da FAF, o convite de estar participando do programa, mais precisamente em nome do Departamento de História, pela oportunidade que nós temos de tornar público os debates que por muitas vezes ficam restritos mais especificamente ao espaço acadêmico e que nós acreditamos poder trazer esse debate a público e acreditamos que a TV é um bom caminho para isso, um bom canal. Então a gente vai refletir um pouco sobre esse processo de ocupação do estado do Paraná, com um interesse mais específico em nós pensarmos a nossa realidade, a história de União da Vitória. Como você fez a fala inicial, 1769 ou 1842? Entreposto Nossa Senhora das Vitórias ou Porto da União? Eu acho que é bom começar refletindo um pouco por aí, justamente porque na história de União da Vitória, por muito tempo, se teve a ideia de que União da Vitória realmente tinha o seu início no ano de 1769, e depois essa ideia é defendida inclusive pelo Cleto da Silva, e depois esse debate ele é aberto e realmente se chegam a algumas conclusões que vão mudando um pouco a nossa história, né? União da Vitória, na verdade, é de 1842, marcado efetivamente pelo caminho das tropas, e o que se conhecia, o que se correspondia ao 1769, na verdade, era um pouco da história do que hoje corresponde à cidade de Porto Vitória. Então, eu acho interessante a gente começar refletindo um pouco por aí, para inserir várias questões para a gente pensar a história de União da Vitória e a história do Paraná. 1769 ou 1842, as duas datas em si estão ligadas efetivamente ao tropeirismo, que é um pouco do que a gente vai falar aqui hoje, mas que marca a história não só do Paraná, não a história de União da Vitória, mas sem dúvida nenhuma a história de todo o Brasil com a ocupação do sul desse território. Então, a minha provocação inicial um pouco nesse sentido parte do que a gente tem feito no Departamento de História, mas voltado não especificamente para o público acadêmico, voltado mais para atender os interesses das escolas que têm no seu currículo a necessidade de contar a história de União da Vitória nas terceiras e quartas séries do ensino fundamental. Então, o ensino da história do município é uma responsabilidade da Prefeitura, via Secretaria Municipal de Educação, e isso tem que ser contado nas escolas. Partindo dessa necessidade, o Departamento de História, mais precisamente a professora Leni, e depois, desde o ano de 2002, a gente começou a trabalhar a história de União da Vitória para essas crianças, mas em vez de ficar contando a história de União da Vitória no espaço sala de aula, nós resolvemos criar um projeto que é contar a história de União da Vitória no espaço da própria cidade. Então, a gente tem realizado nesses últimos anos, nesse ano foram 17 passeios, visitas monitoradas com crianças das escolas, das mais diferentes escolas da região, onde nós vamos conhecendo a história de União da Vitória através de um passeio pela cidade. E vamos a todos os locais históricos, começando pelo Val, conhecemos o bairro Navegantes, a Ponte Machado da Costa, a Estação Ferroviária, a Praça Hercílio Luz, para contar um pouco da história antiga de União da Vitória. O cemitério de União da Vitória a gente aborda pelo viés histórico, e a gente vai abordando todos esses aspectos para mostrar uma contradição da nossa própria história. União da Vitória é mais nova, mais velha que Porto União, mas, curiosamente, tudo
ou boa parte da história antiga de União da Vitória fica no território que hoje pertence a Porto União. Então, Porto União ele é mais novo que União da Vitória, porém o entorno, a parte urbana da cidade, ela é quase em toda a sua maioria mais antiga que União da Vitória, que é mais velha que Porto União. Então você aborda um pouco desses aspectos e mostra o que União da Vitória tem de original para um público que nós achamos extremamente fundamental de ser ensinado, porque são essas crianças que vão passar a respeitar a cidade de União da Vitória, amar, e elas são, no limite disso tudo, o nosso próprio futuro. Então nada melhor do que elas conhecerem a história do espaço onde se encontram, né? Com certeza. Bom, partindo daí a valorização, né? Como você falou, a valorização da memória do município começa a partir da valorização do regional, né? Então vamos partir do início, né? Ou seja, vamos voltarmos à colonização de União da Vitória, vamos pensar como o Paraná foi sendo construído. Ok, então vamos pegar primeiro a ideia de memória que você fala e que eu acho extremamente importante. Isso não é necessariamente uma crítica ao sistema educacional, mas a gente passa muito tempo nas nossas escolas aprendendo a história de Roma, da Grécia, do Egito, a história do Rio de Janeiro, a história de São Paulo, e esquecemos que a maior parte das nossas crianças talvez não venham a conhecer nem a capital do próprio Paraná. Então, daí surge essa necessidade. Então, vamos conhecer, em primeiro lugar, um espaço onde eles não só conhecem, mas podem agir de forma mais significativa, mais intensa. E aí a gente articula a história de União da Vitória com a história do Paraná. A história do Paraná, para mim, é uma das histórias mais ricas do Brasil. Diferentemente do que foi entendida ao longo do tempo, o Paraná não se constituiu apenas um ponto de passagem entre São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, com o Rio Grande do Sul. Ele se constituiu, sim, com uma história absolutamente autêntica, uma história riquíssima, uma história, por vezes, marcada a sangue da população paranaense, como já foi a Guerra do Contestado, como foi a passagem da Revolução Federalista pelo nosso território. E aí a necessidade, então, de nós valorizarmos essa história e esquecermos que nós somos um ponto de passagem entre São Paulo e Rio Grande do Sul e construirmos a história efetiva do Paraná. Então, a história do Paraná começa... o Paraná tem algumas peculiaridades, eu quero fazer um corte na minha fala, mas para organizar um pouco o pensamento. A história do Paraná é um pouco diferente da história de todo o restante do Brasil. Se você for fazer uma análise de todos os estados que têm litoral, o Paraná é o único estado do Brasil que a ocupação começa efetivamente não do litoral para o interior, mas sim do interior para o litoral. As primeiras cidades do Paraná são formadas na região, na fronteira com o Paraguai. Então a gente tem uma história diferenciada em certa medida por conta dessa ocupação que é inversa ao restante do Brasil. Outra das características do Paraná e que nós iremos abordar mais adiante é que o Paraná também tem marcado na sua história a fundação do primeiro processo, a primeira tentativa efetiva de catequização dos indígenas no Brasil. Então serão o início do processo jesuítico no Brasil vai se dar também no território paranaense, na região que compreende Foz do Iguaçu, a fronteira com o Paraguai, a Argentina, mas mais precisamente a região do Paraguai, onde irão se fundar as reduções jesuíticas, todo o território do Guaíra, que vai dar origem a 3 cidades e a 9 reduções jesuíticas. E, efetivamente, o Paraná começa, então, lá naquela região e depois é que vai ter a ocupação Paranaguá, Morretes, Antonina e Curitiba. Então, eu acho necessário a gente refletir um pouco dessa ocupação do território paranaense, diferente do restante do Brasil. E mais adiante nós vamos abordar uma terceira característica também da ocupação do Paraná, que o Paraná é o primeiro ouro descoberto na região, em todo o Brasil, e depois a descoberta de Minas, mas é no Paraná que esse processo inicia. Tá certo, estamos conhecendo um pouco da história da ocupação do Paraná e a colonização de União da Vitória. Vamos dar um tempinho para o intervalo, nós voltamos já já, não saia daí.
Milênio Documentos está apresentando a ocupação do Paraná e a colonização de União da Vitória. Milênio Documentos sempre com a parceria da FAF, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de União da Vitória, e o apoio cultural da Fundação de Cultura de Porto União. Nosso convidado, professor Hilton César Martins, professor de História do Brasil e História do Paraná, está nos contando um pouquinho desta história aqui pra gente hoje no Milênio Documento. Professor Hilton, o Paraná é um vazio demográfico. Precisa de gente, pois só tem índios, né? Essa afirmação pode parecer preconceituosa, discriminatória e racista, né? Mas acreditem, né? Moveu uma das campanhas mais intensas de imigração do Brasil, né? Exatamente. Essa ideia de o Paraná é um vazio demográfico e precisa ser urgentemente colonizado, ela foi extremamente importante para a ocupação desses territórios, né? Ao longo do tempo, se tinha uma ideia de que o Paraná precisava de gente, uma vez que no território paranaense tudo que existiam eram indígenas. Essa ideia, como você bem frisou, ela soa aos nossos ouvidos extremamente preconceituosa, racista, discriminatória, a ideia de que o índio não é gente. Mas ao longo do tempo, na história do Brasil, nós precisamos lembrar que foram movidas campanhas extremamente intensas de combate ao indígena. E no território paranaense isso não foi diferente. Como eu citava anteriormente, a formação das primeiras reduções jesuíticas, essas primeiras experiências dos jesuítas no território brasileiro, quer dizer, não é nem um território brasileiro, é no território paranaense, que não é nem português, ainda é espanhol. A época. E daí a gente tem uma série de vícios dessa indefinição que chega até as questões da Argentina e que depois vão resultar inclusive em problema com o contestado. Mas esse território, portanto, que pertencia ainda à Espanha, ela vai ter uma experiência extremamente bem sucedida com as reduções jesuíticas. E, ao longo do tempo, bandeirantes paulistas, principalmente da região de São Vicente, eles acabam invadindo o território paranaense para fazer a preação, ou seja, a captura desses indígenas que eram levados para São Paulo para trabalhar principalmente em agricultura de subsistência ou então para abrir picadas, caminhos, porque os indígenas conheciam muito bem a região. Então, ao longo do tempo, tivemos essa experiência bandeirante de captura dos indígenas nesse território. Lembremos apenas que nós estamos falando de vários grupos indígenas que existiam nesse território e nós estamos falando de milhares de indígenas. Nós estamos falando de uma população que para alguns é acima de 40 mil indígenas, organizados em várias tribos, com territórios claramente definidos, com a obediência aos cacicados. É como se nós tivéssemos cidades com suas fronteiras claramente demarcadas. Da mesma forma, valeria para os indígenas. A única diferença é que, pela própria forma de organização indígena, por vezes eles precisam circular por esses territórios, mas se conhece claramente aonde começa o poder de um e termina o poder de outro cacique. Isso acaba, em certa medida, com a ideia preconceituosa que os indígenas não tinham uma organização política. Tem uma organização política extremamente efetiva e extremamente respeitada por esses líderes indígenas. Então, fora essa experiência primeira dos bandeirantes paulistas que vêm capturar indígenas na região, nós teremos futuramente a própria imigração, o próprio processo imigrantista, que vai ser marcado essencialmente por qual ideia? O imigrante é o indivíduo morigerado, trabalhador, honesto, íntegro, e ele vem para dar ao sangue paranaense tudo aquilo que o indígena, por ser indígena, não pode dar. Porque o indígena é selvagem, é bárbaro, é violento, é preguiçoso. Então vai ser uma oposição entre dois modelos. O que nós não queremos, que é o modelo indígena, a inclusão dos indígenas nessa sociedade, e a inclusão do imigrante. Só que a vinda dos imigrantes para o território paranaense implica, em certa medida, que eles vão ocupar um território que já é ocupado por alguém. Nós sabemos que era ocupado pelos jesuítas, mas a propaganda que se fazia para os imigrantes à época, na Europa, era a seguinte: vão para o Paraná, porque lá não existe nada, não existe ninguém. Então o território seria facilmente conquistado. Quando os imigrantes chegam aqui, a realidade que eles vão se deparar é completamente outra. Tá certo. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre a mineração do Paraná, né? Os portugueses que procuravam riquezas nas costas do Brasil descobriram ouro no Paraná, né? Sim, como eu falei anteriormente, o primeiro ouro descoberto no Brasil é um ouro descoberto na região de Paranaguá. Não em quantidade significativa,
sem dúvida nenhuma, talvez algo em torno de 15 quilos de ouro, mas, sem dúvida nenhuma, essa quantidade, apesar de pequena, ela moveu a ocupação do Paraná numa outra direção. Anteriormente eu falava que o Paraná começa a ser ocupado do interior para o litoral. A descoberta do ouro no Paraná, na região de Paranaguá, ela faz com que comece a se ocupar a região de Paranaguá, Antonina, Morretes, e em busca de novos arraiais, os mineradores vão subindo, chegam ao Planalto e vão dar origem à cidade de Curitiba, hoje a capital do estado. Na sequência, nesse período de transposição entre o litoral e o Planalto, você pode ver pelas próprias cidades que vão se formando, Arraial Queimado, várias cidades que já está efetivamente o nome ligado a esse processo de mineração. Então, se a mineração para o Paraná não é significativa pela quantidade de ouro que gera, ela é extremamente importante pela ocupação do nosso litoral de forma efetiva, pelo surgimento futuro da cidade de Curitiba, que é extremamente importante, e vai ser nessa descoberta do ouro no Paraná que os portugueses vão adquirir a experiência necessária para empreender uma nova campanha de busca pelo ouro que vai ser dada na região, em primeiro lugar, de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, onde vai ser o grande ciclo minerador do Brasil. Mas o Paraná é extremamente importante porque vai ser aqui que eles vão buscar a experiência do manejo na região das minas e, ao mesmo tempo, a parte administrativa em torno dessa mineração. E lembremos apenas que essa busca que traz os portugueses para o Paraná é, em certa medida, aquela busca que sempre moveu os portugueses, né? A riqueza fácil, o lucro muito grande, e o ouro vai sintetizar tudo isso, né? Então, os portugueses chegam no Paraná para cumprir aquilo que, em certa medida, sempre os moveu, a busca por metais preciosos. Da mesma forma que já tinha acontecido anteriormente com os espanhóis, que tinham descoberto as minas de prata no Potosí, em grande quantidade. Aí os portugueses então acham que no Brasil também rapidamente eles vão encontrar ouro, mas esse processo demora até o século XVII e a partir dali descobre no Paraná e aí fica fácil descobrir em outras regiões do Brasil. Tá certo. Bom, estamos conhecendo um pouquinho da história da ocupação do Paraná, né? Bom, falando de um fator de integração, né, que foi o tropeirismo, uma atividade econômica desenvolvida no sul do Brasil, né? Sim. O tropeirismo eu considero uma das atividades econômicas mais importantes da história do Paraná. Porque ao mesmo tempo em que ele é uma atividade de caráter econômico, ele acaba fazendo a ligação com o território brasileiro como um todo. Vai ser a partir do tropeirismo que nós teremos a ligação, por exemplo, do restante do Brasil com o Rio Grande do Sul. Será a partir do tropeirismo que nós fixaremos definitivamente as fronteiras sul do Brasil, uma vez que, pela mineração que acontecia na região de Minas Gerais, ficou muito mais tentador quem produzia gado no Rio Grande do Sul pertencer ao mercado brasileiro do que se anexar a um mercado espanhol. Então o tropeirismo tem essa importância por efetivamente a partir dele possibilitar a anexação do território sul do Brasil. Tá certo. Ocupação do Paraná. Você está conhecendo um pouquinho dessa história aqui no Milênio Documento. Vamos para um intervalo e voltamos já já. Não saia daí. Milênio Documento está apresentando a ocupação do Paraná e a colonização de União da Vitória. Sempre com a parceria da FAF, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de União da Vitória, e o apoio cultural da Fundação de Cultura de Porto União. Nosso convidado, o professor Hilton César Martins, está nos contando um pouquinho desta história. Professor Hilton, concluindo agora um pouquinho sobre aquele assunto que estávamos falando sobre o tropeirismo. Sim, então, como eu falava anteriormente, o tropeirismo vai ter esse viés realmente integrador para o sul do Brasil e especificamente para o Paraná, fora aquelas contribuições que já são mais conhecidas do tropeirismo, que a partir dos seus pousos, a partir das fazendas de criação de gado, vão em certa medida criando os primeiros povoados e futuramente cidades no território paranaense, como vai ser o caso de Castro, Jaguariaíva,
Ponta Grossa, Palmas, Guarapuava, a gente vai ter uma atividade muito marcada com o tropeirismo. A gente tem também no tropeirismo para o Paraná um fator extremamente importante, porque será em torno da atividade tropeira que boa parte da identidade paranaense em certa medida estará construída, que é um pouco dessa ideia de Paraná tradicional, essa marca que o Paraná tem de passar para o restante do Brasil a ideia de que nós somos um estado das grandes fazendas, da criação do gado, da agricultura. Em certa medida ela já é originada lá no próprio tropeirismo. Depois, claro, ela vai ser modificada com a vinda dos imigrantes, a criação das pequenas propriedades e tudo mais que acontecerá no futuro, mas será no tropeirismo que a gente terá uma série de marcas da sociedade paranaense, como por exemplo fala, alguma coisa da vestimenta, de costumes, de hábitos alimentares, isso tudo será um atributo dessa atividade tropeira. Então, economicamente ela é extremamente importante, por quê? Porque gera a primeira elite econômica do estado do Paraná. E socialmente ela terá essa função de ser uma integradora do próprio território paranaense e do território brasileiro. Então a gente tem no tropeirismo isso como uma marca extremamente importante. E além de tudo, como eu falei anteriormente, é o surgimento das cidades. E muitas dessas cidades hoje ainda guardam um pouco dessa experiência que foi o tropeirismo, como é Ponta Grossa, como é a cidade da Lapa, como é a cidade de Castro, que tem a sua atividade, muita da sua atividade ainda ligada à atividade tropeira. Lapa, por exemplo, vive hoje pelo turismo, que é o turismo em parte proveniente do tropeirismo e em parte proveniente da Revolução Federalista. Então é extremamente importante. A cidade de Curitiba, pouca gente se atenta para esse detalhe, mas se você for perceber, a cidade de Curitiba, vejam os nomes dos bairros da cidade de Curitiba. Portão, Sítio Cercado, todos esses nomes dos bairros de Curitiba, Fazendinha, são em referência a essa atividade tropeira que foi ocupando o território curitibano. Então, uma cidade também marcada por essa experiência tropeira. Então, acho que uma reflexão que nunca pode faltar é pensar o tropeirismo como um fator extremamente importante da história do Paraná. Tá certo. Professor Hilton, agora vamos falar um pouquinho sobre os negros no Paraná, né? Diferentemente de outras regiões brasileiras, onde praticamente todo o trabalho era destinado aos negros escravos, né? Aqui no Paraná, os trabalhadores escravos conviveram com os trabalhadores livres, né? Exatamente. O Paraná, ele, por muito tempo, e até na expressão de Wilson Martins, um dos grandes historiadores, talvez um dos maiores expoentes da cultura paranaense, ele, numa certa vez, afirmou que não houve escravidão no Paraná. Muito pelo contrário, houve escravidão no Paraná, sim, uma escravidão nem melhor e nem pior do que a que foi nos outros estados, talvez não tão intensa em números como foi, por exemplo, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, mas nem por isso deixa de ser escravidão. Para você ter uma ideia, por volta do ano de 1800, a população paranaense corresponde a 20 mil habitantes e os negros escravos correspondem a 5 mil. Isso dá uma porcentagem bastante expressiva, mais de 20% da população paranaense é uma população escravizada. Um dado que eu sempre gosto de citar, no ano de 1804, existem 8 fazendas entre São Luís do Purunã e Ponta Grossa, 8 grandes fazendas. Existem 5 brancos e 390 escravos nessas 8 fazendas. Isso quer dizer, havia fazendas que eram dirigidas especificamente por escravos. Então a gente teve no Paraná, sim, uma escravidão diferenciada em certa medida do restante do Brasil, pelo que diz respeito ao fato de que muito rapidamente os escravos passaram a conviver já com trabalhadores brancos, livres, principalmente na indústria da erva mate. Então o Paraná teve essa questão de integrar muito rapidamente mão de obra escrava com mão de obra livre. É uma experiência em certa medida pioneira para algumas áreas específicas no Brasil. As regiões do Paraná que ficou mais marcada a escravidão também é aquela região dos Campos Gerais. Então Castro, toda aquela região tem uma convivência mais ligada com a escravidão. Nós, por exemplo, na nossa região aqui, o local mais próximo onde houve escravidão é aqui na região de Matos Costa. Então, muito próximo de nós haviam senhores que possuíam escravos. Sei lá, são 70 quilômetros daqui, não sei quantos quilômetros exatamente são. Mas, então, isso marca que não só o Wilson Martins estava errado, porque houve a escravidão no Paraná, como o próprio Rafael Greca, quando fez um livro sobre os povos e gentes do Paraná, ele listou alemães,
italianos, ucranianos, poloneses e todos os povos. E aí depois da coleção pronta ele foi perguntado, mas por que não há um livro sobre os negros? E a afirmação dele foi exatamente essa, simplesmente porque não há negros no Paraná. E não só ele está errado por eu estar aqui, como a gente vai perceber que isso não é uma verdade. Hoje a população paranaense é algo em torno de 20% negra ou afrodescendente, então a gente tem um consciente bastante expressivo. Bom, você falou em erva mate, né? Os negros trabalhavam com erva mate. Os primeiros a fazer o uso da erva mate foram os índios, né? Os índios guaranis, que habitavam a região definida pelas bacias dos rios Paraná, Paraguai e Uruguai, né? É isso. Exatamente. Então, os indígenas são os primeiros a conhecerem e fazerem uso efetivo da erva mate. Os jesuítas, quando chegam e tomam contato com esses indígenas, uma das primeiras coisas que eles tentam fazer é proibir o consumo da erva mate. Aqui eles não chamam de erva mate, eles chamam de erva do diabo, porque acreditavam que os indígenas consumiam essa erva mate e acabavam ficando extremamente eufóricos. Mais ainda, eles ficavam impressionados porque acontecia com os cavalos. Quando os cavalos comiam a erva mate, eles ficavam muito agitados. Então, no início, houve uma tentativa de proibição da erva mate. Mas é um ciclo econômico extremamente importante para o Paraná. Eu falo que se o tropeirismo ele tem um fator integrante do território paranaense, lega muitos costumes, muitos hábitos, será a erva mate que irá formar efetivamente uma primeira elite intelectual no nosso território. Porque boa parte das pessoas ligadas à erva mate vão ter sua educação feita na Europa, irão se constituir por muito tempo uma elite política no Paraná. Na verdade, os dois grupos que por muito tempo rivalizaram o domínio político do estado do Paraná foi, por um lado, aquele grupo dos grandes fazendeiros e do outro, o dos grandes ervateiros. No 1850 isso fica muito configurado, essa disputa desses dois grupos, o grupo dos fazendeiros representado principalmente pelas famílias Araújo e Marcondes, dos quais a nossa cidade vai estar inserida futuramente nesse debate, e o grupo dos ervateiros, os grandes industriais do mate, que vão disputar politicamente o território paranaense. Tá certo. Bom, vamos dar mais um tempinho para o intervalo, nós voltamos já já contando a história da ocupação do Paraná aqui no Milênio Documento. Não saia daí que nós voltamos já já. De volta com o Milênio Documento, contando a história da ocupação do Paraná e a colonização de União da Vitória, sempre com a parceria da FAF, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de União da Vitória, e o apoio cultural da Fundação de Cultura de Porto União. Professor Hilton, concluindo então o nosso assunto ali sobre o Paraná ervateiro. Então, outra característica bastante marcante sobre o Paraná ervateiro e que eu acho fundamental ter esse debate é que o Paraná ervateiro ou os grandes industriais do mate eles estarão extremamente articulados durante o período da própria emancipação política do Paraná. Como falava anteriormente, tem dois grandes grupos que rivalizam, mas esses dois grupos, em certa medida, eles já vêm de longa data pensando nessa disputa política que vai se dar quando o Paraná se formar enquanto província. Isso vai acontecer no ano de 1853 e a partir dali você percebe cada vez de forma mais definitiva essas disputas ocorrendo entre esses grupos. A indústria do mate do Paraná, na verdade, ela tem um grande incremento e se torna muito poderosa quando da Guerra do Paraguai. Guerra do Paraguai, o Solano Lopes fecha o mercado da erva mate para a região platina e aí vão buscar o mate em outras regiões. E quando vem buscar os mate em outras regiões, entra definitivamente o território paranaense como uma área que possui grandes ervais e vai suprir essa carência deixada pelo mercado paraguaio. Então, a partir daí, você tem efetivamente a formação de um núcleo muito poderoso economicamente, que são desses grandes ervateiros. Pensemos apenas que será aglutinado em torno desses grandes industriais do mate, que nós teremos o surgimento da Universidade Federal do Paraná, a primeira universidade do Brasil. Então a erva mate nos lega, como eu falei, eles são importantes intelectualmente, eles nos legam inclusive o surgimento da nossa primeira universidade, que não só do Paraná, mas a primeira universidade do Brasil, que é a Universidade Federal do Paraná. Ok. Bom, outro fator também é o Paraná madeireiro, né? O Paraná tinha regiões densas, cobertas por matas que passaram a ser chamadas de sertões desconhecidos, né? Onde haviam muitas árvores que produziam várias madeiras, né? Esse período da madeira ajudou o Paraná a se desenvolver?
Bem, eu acho que essa questão merece dois tipos de reflexões. Sem dúvida nenhuma, a busca por essa madeira, ela sem dúvida nenhuma vai fazer com que haja uma ocupação mais efetiva do território paranaense. Agora, necessariamente isso não significa o progresso para todos. Eu acho que precisa entender a questão dessa forma. Ao longo do tempo, o território paranaense coberto por grandes regiões de florestas de araucária e de florestas de imbuia, né, ela vai, sem dúvida nenhuma, chamar a atenção do capital internacional, vide o próprio processo que vai ser desencadeado futuramente pela Guerra do Paraguai. Tem um dado que eu acho bastante interessante, feita uma pesquisa pela Instituto do Pinho, era o nome que recebia à época, e essa pesquisa é citada no livro da professora Altiva Pilate Baliana, e depois outros utilizam-se dos mesmos dados, que a região do contestado era coberta por algo em torno de 160, 150 bilhões de árvores, entre pinheiros e imbuia. Então você tem uma ideia do tamanho dessas florestas, da importância dessa economia para a região. Então, sem dúvida nenhuma, a indústria madeireira ela vai ser extremamente importante, porque à medida que vai buscando essas madeiras, ela vai fazendo uma ocupação do território. Então, a gente teve, principalmente em função da Primeira Guerra Mundial, um aumento extremamente significativo pela busca dessas madeiras na nossa região, que vai ser, em boa parte, exportada ou por mercado interno, ou então auxilia na reconstrução da Europa. Mas a maior parte dessa madeira, efetivamente, é utilizada no mercado interno. Agora, o problema que deriva disso daí é que a própria dinâmica da indústria madeireira, ela está pensada na utilização de uma mão de obra não capacitada. E os problemas advindos disso são sentidos mais especificamente pela nossa sociedade hoje. Ao longo do tempo, enquanto a madeira foi capaz de alavancar a economia paranaense da forma com que foi, não a economia paranaense, mas inclusive a economia da nossa região, mais especificamente, isso foi extremamente importante, mas parte do pressuposto que a madeira um dia acaba. E quando acabasse, você teria essencialmente dois problemas. Não existe mais madeira e você tem, portanto, uma grande massa de desempregados. E o segundo problema, essa massa de desempregados são essencialmente trabalhadores não capacitados. Então, a partir daí, você tem, sem dúvida nenhuma, nessas regiões onde houve uma exploração da madeira de forma mais consistente, um empobrecimento muito significativo de uma grande parcela da população. Isso não sou eu que estou dizendo, são os dados, são as práticas concretas. O governo do estado do Paraná atualmente desenvolve um programa de extensão universitária que prevê desenvolvimento de atividades nas regiões consideradas críticas do estado do Paraná. São os bolsões de pobreza. E, curiosamente, todas as regiões onde a base foi a base da madeira estão inseridas dentro desse grande círculo da fome que, por mais que se entenda o Paraná como um estado extremamente rico, algumas regiões do estado do Paraná têm índice de desenvolvimento humano comparável somente ao Piauí, que é o estado mais pobre do Brasil. Então a gente está falando sempre de vários Paranás. Professor Hilton, essa abundância de madeira no Paraná foi um apelo à imigração para o Paraná? Olha, sem dúvida nenhuma, essas condições oferecidas pelo território paranaense acabavam sendo, sim, uma das possibilidades de atrair imigrantes, né? A gente lembra apenas que quando os imigrantes chegam no Paraná, as diferentes levas migratórias que vão fazer parte da nossa história, quase sempre elas são mandadas para áreas que precisam ainda serem desmatadas, serem ocupadas. E a partir daí a formação desses núcleos colonizatórios vão ser dado dentro da área de florestas bastante intensas. Necessariamente eu não acho que seja um chamariz para a vinda deles para cá, porque boa parte do que se fazia de propaganda na Europa a respeito desses territórios paranaenses é que os territórios eram territórios limpos, prontos para chegarem e serem habitados. E, na verdade, quando os imigrantes chegam no Paraná, o que eles vão descobrir é exatamente o contrário, né? Há relatos de imigrantes que eles recebem pregos, foices e alguns outros utensílios, e quando eles chegam para fazer a roçada do mato, o que eles encontram são pinheiros gigantes. E como você vai derrubar um pinheiro com foice? Relatos de outros imigrantes que, quando chegam no estado do Paraná, é um estado frio, a natureza, né? O clima é bastante frio em relação ao restante, aos outros estados do Brasil. Eles recebem madeira para a construção das suas casas, mas as casas não estão construídas e muitas dessas levas chegam no inverno.
E aí muitos imigrantes acabam utilizando a madeira não para construir suas casas, mas sim para se abrigar do frio. E aí se contam várias histórias desses imigrantes que, ao contrário do que nós pensamos, eles não eram tão bem recebidos no estado do Paraná, em qualquer lugar do estado do Paraná, como se contou a história até agora, né? Os imigrantes sempre foram considerados, como eu falei anteriormente, morigerados, trabalhadores, honestos, justos, íntegros. Isso é o que se falava do imigrante. Outra realidade absolutamente diferente é o que vai ser o imigrante nessa região. E, por vezes, o imigrante vai tomar contato com esse homem que tem a condição de lidar melhor com a floresta, com o espaço territorial onde ele está posto de muito tempo, né? A guerra do contestado, em certa medida, é um pouco da expulsão desses homens que já ocupavam uma região, e aí vem a Lama, ele vai ocupar todo esse espaço, 15 quilômetros para cada lado da estrada de ferro. Mas o que você vai perceber é que o contato desses homens que sabiam conviver com a floresta e o contato dos imigrantes que chegam e se deparam com essas grandes florestas, eles são contatos muitas vezes violentos. Logo se começa a perceber que entre o imigrante ideal existe a figura do imigrante real, que é um homem que traz seus problemas, suas angústias, suas necessidades, seus anseios, suas perspectivas de ocupação desse território paranaense, e necessariamente os interesses que o imigrante traz não é o mesmo imigrante que o estado do Paraná tem. Então a gente tem no debate sobre os diferentes ciclos econômicos que são travados para o Paraná, mas principalmente o ciclo da erva mate e da madeira, é onde a gente tem a formação efetivamente também dos ciclos imigrantes do território paranaense. E esses ciclos imigrantes vão colocar então em contato uma população europeia num território que eles não conhecem, uma população europeia em contato com uma população que já estava aqui estabelecida. E pense, para se formar um núcleo imigrante, uma colônia de imigrante, você tem algumas opções. Ou você tem índio dentro daquele território, e você precisa limpar o território desses indígenas. Ou você tem florestas, e você precisa derrubar essas florestas. Ou então, você não tem mais indígenas, não tem boa parte das florestas, mas você tem nacionais já estabelecidos. Então, os imigrantes vão enfrentar esses três tipos de resistência. O contato com o indígena, que nem sempre será pacífico. O contato com a floresta, da qual muitas vezes eles não estão habituados, e o contato com os nacionais livres, que se sentem deixados de lado em função do imigrante. Então você pode imaginar um pouco do que foi esse início da imigração no território paranaense, que de forma alguma é essa história tranquila, pacífica, que é contada nas escolas e que ao longo do tempo foi sendo retransmitida, né? Eu lembro muito bem de um documento de um relatório de um presidente de província do Paraná, que ele fala das ocupações do território paranaense, mais precisamente na nossa região, e o que ele descreve nesse documento é essencialmente esse contato dos indígenas com os imigrantes. E o que acontece? Ou os indígenas vêm e matam os imigrantes, e aí os imigrantes são sempre a vítima da história. Eu não estou dizendo que eles não fossem, eu estou dizendo apenas que, para os indígenas, os imigrantes estão ocupando um espaço que anteriormente era deles. E aqui na nossa região, eu lembro de uma história de um desses documentos que relata um ataque dos índios botocudos, como eles eram chamados, que acabam matando o pai, os filhos e acabam raptando a mulher. Boa parte das guerras indígenas eram movidas por duas coisas específicas. Mulher, eles fazem guerras entre tribos para capturar mulheres, e alimento. E no território paranaense essa máxima também vale, né? Um pouco desmistificar que os indígenas fazem guerra porque são guerreiros por excelência. Eles fazem guerra porque são guerreiros, mas as guerras deles são movidas por esses dois motivos quase sempre. Ou se faz guerra porque uma tribo falta mulheres, e você precisa capturar mulheres de uma outra tribo que tenha uma quantidade maior, ou então você faz guerra por causa de alimento. Necessariamente, essa guerra por causa de alimento não é necessariamente uma guerra, é apenas que uma tribo não acha digno que outro indígena ganhe o alimento, seja dado. Então ela faz a guerra sabendo o que ele está vindo buscar, é o alimento. Aí ele conquista o alimento pela via da guerra. Mas é um pouco daquela ideia de não dar o peixe, ensinar a pescar, ela é um pouco verdadeira nesse caso específico. Então eu acho que, voltando à tua pergunta original, os imigrantes vêm para o Paraná por causa especificamente da madeira, não por causa da madeira em si, mas sem dúvida nenhuma ela é um dos atrativos, é uma das possibilidades. Agora, não é verdade, eu só quero fechar isso, que os imigrantes venham para o Paraná, ou para Santa Catarina, ou para o Rio Grande do Sul, porque nós somos mais parecidos com a Europa.
Na verdade, os motivos que trazem eles para cá são motivos muito mais especificamente políticos, uma vez que boa parte deles não eram aceitos em outras regiões do Brasil e serão aceitos apenas em Santa Catarina e depois no Paraná e Rio Grande do Sul. Tá bom? Tá certo. Bom, nós vamos para mais um intervalo e voltamos já já com o Milênio Documento, contando a história da ocupação do Paraná. Não saia daí que nós voltamos já já. Estamos de volta com o Milênio Documento, contando a história da colonização do Paraná. E o nosso convidado, o professor Hilton César Martins, que é professor de História do Brasil e do Paraná, está aqui nos contando um pouquinho dessa história. Professor Hilton, vamos falar agora um pouquinho do Paraná cafeeiro, né? O período do café foi o que mais riquezas proporcionou ao Paraná, né? E assim surgindo cidades importantes, né? Sim. O ciclo do café, sem dúvida nenhuma, é um dos ciclos mais importantes da história do Paraná. Oriundo do ciclo do café, nós temos formação de cidades importantíssimas, como é o caso de Maringá e Londrina, só para ficarem dois exemplos. E extremamente importante, o ciclo do café ele marca de forma definitiva a ocupação do norte do estado do Paraná. Então, se a gente for acompanhar um pouco da nossa trajetória até agora, a gente começou falando da mineração, que se refere mais especificamente ao litoral do estado do Paraná, apesar de chegar até a região de Curitiba. Depois o ciclo tropeiro, que nós estamos falando mais especificamente de uma região central do estado, que vai do sul até o norte, mas passando União da Vitória e todas as regiões que seguem. E agora a gente fecha um pouco com o debate sobre a ocupação do norte do estado do Paraná. Então a ocupação do norte do Paraná ela é fruto essencialmente da expansão da cafeicultura paulista, que vai levar à ocupação das terras que eram consideradas e são extremamente propícias à lavoura cafeicultora. Ainda que extremamente importante pela riqueza que gera, pela formação de cidades, pelo afluxo de imigrantes para a região norte do estado do Paraná, ou então de paulistas que vão ocupar essa região, a cafeicultura do Paraná ela marca também de forma, eu considero bastante triste, o desaparecimento de um grupo indígena que era específico do território paranaense, que a partir da experiência das lavouras do café, nós vamos ter o contato com os Chetás, um grupo indígena que, como eu falei anteriormente, só existia no território paranaense, e num curtíssimo período de tempo, essa tribo é praticamente levada à extinção. Hoje, existem apenas 7 indígenas Chetás no Paraná, e eles são parentes entre si, ou seja, eles vão desaparecer. Não há uma possibilidade desse processo ser revertido. Então a gente tem sempre um problema e, ao mesmo tempo, as benesses e os rigores desses processos econômicos, né? Para o café não vai ser diferente. Novamente, a gente tem a ocupação dessa região norte do Paraná, a formação econômica de toda aquela região, o afluxo de uma das colônias de imigrantes mais importantes pela riqueza que vai estar ligada, que são os colonos imigrantes japoneses ao longo do tempo, mas a gente tem, por outro lado, os problemas que eu falava anteriormente. Mas, um pouco refazendo a trajetória para a gente poder pensar União da Vitória dentro desse contexto, é extremamente importante a gente perceber que o Paraná, então, ele passa por essas 3 grandes ondas de ocupação do território. Uma primeira ocupação que vai do litoral para a região de Curitiba, a formação de que nós vamos conhecer como Paraná tradicional em toda essa região. Depois a gente vai ter uma segunda zona de ocupação mais da região norte do estado do Paraná, que vai ser considerado o norte pioneiro, e depois uma outra zona de ocupação que é considerado o norte novíssimo. Então o Paraná ele é mais ou menos marcado por aí. É óbvio que nós temos posteriormente a ocupação da região sudoeste do estado do Paraná, essa região que inclusive já foi muito ligada à história de União da Vitória, com a possibilidade da formação do estado das Missões, do qual nós seríamos capital, mas nós voltaremos a falar disso futuramente. E essa ocupação é mais marcada, então, também por colônias de imigrantes, mas principalmente por levas de imigrantes que saem do Rio Grande do Sul e vão ocupando praticamente todo o oeste do Paraná. Se você perceber, os gaúchos, os rio-grandenses, eles ocupam o Rio Grande do Sul, ocupam todo o oeste catarinense, ocupam todo o oeste paranaense e vão subindo e hoje estão na Amazônia.
numa linha mais ou menos clara de ocupação do território, né? Então a gente marcou um pouco desse debate de como foi sendo dada a ocupação do território paranaense, para que a gente marque algumas questões extremamente importantes para nós entendermos a nossa história. Então, a gente falou rapidamente sobre o tropeirismo, porque União da Vitória vai ter sua origem efetivamente em atividades tropeiras, né? 1842, a descoberta do Val. Então, depois a gente vai desmembrar um pouco melhor essa história para entender melhor. União da Vitória tem também, durante o seu período de formação, um debate voltado para o entendimento da questão da erva mate. A madeira e a erva mate nos fazem refletir sobre como se dava o transporte disso tudo. E aí a gente vai entrar num debate sobre a navegação no Rio Iguaçu, que boa parte desse produto era retirado daqui, inicialmente pela navegação e depois pela estrada de ferro. Na estrada de ferro nós teremos daí um debate sobre algo que vocês já fizeram, inclusive, um programa voltado especificamente para a história da ferrovia em União da Vitória. Então, você pode contar a história a partir desse processo. A ocupação do Paraná corresponde também à ocupação de União da Vitória, quando, a partir de Palmas, o Coronel Amazonas vem ocupar a nossa região aqui. A formação da imigração, que eu falava anteriormente, é extremamente importante, porque em 1881 nós temos a chegada dos primeiros imigrantes de União da Vitória. Então a gente vai precisar falar da formação desses núcleos imigrantes nesse território. Então a gente tem que ir marcando a história, articulando o que está acontecendo no Paraná e entender o que está acontecendo em União da Vitória. Então será o que a gente fará no próximo programa. Tá certo. Como o professor Hilton falou, a colonização de União da Vitória é o tema do nosso próximo programa aqui no Millennium Documento. Você vai ficar sabendo tudo sobre essa história da colonização de União da Vitória com o professor Hilton César Martins, que é professor de História do Brasil e do Paraná e está aqui nos auxiliando nesse Millennium Documento. Então, o convite está feito. No próximo programa, o Millennium Documento estará apresentando a colonização de União da Vitória. Sempre, é claro, com a parceria da FAF, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de União da Vitória, e também o apoio cultural da Fundação de Cultura de Porto União. Quero agradecer por esse programa, professor Hilton, e até o próximo programa com a colonização de União da Vitória. Eu que agradeço a oportunidade e nos conversamos na sequência, então. Tá certo. Obrigado. Então, para você, um abraço. Aguardo você no próximo Millennium Documento e a colonização de União da Vitória. Até lá!